Está na hora de uma atuação organizada, da participação voluntária, de parcerias. Está na hora de fazer o bem, de criar uma turma. Está na hora da turma do bem. Está na hora da vibração, do esforço construtor. Está na hora da ação. Está na hora do cidadão consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Está na hora de conhecer a Turma do Bem. Um projeto que mobiliza indivíduos, empresas e organizações na solução dos problemas sociais brasileiros. Sem esquecer o papel do Estado e a função das autoridades públicas. Para isso, temos como apoio a internet, o telefone e esse programa de TV. Por isso, semanalmente, eu, Muriel, e eu, Fábio, estaremos aqui apresentando a Turma do Bem. A prática da violência, como toda ação, transforma o mundo. Mas a transformação mais provável é um mundo mais violento. Hannah Arendt. Esse é o assunto da Turma do Bem de hoje. Mas não vamos falar de violência, e sim das ações alternativas e humanistas para tratar a violência. Vamos falar da ação da diretora Jusileide, que abriu as portas da escola que dirige para minimizar a violência no Jardim Ângela, uma das regiões mais sofridas de São Paulo. E o que levou o médico Marcelo Moreira Nilman a dedicar parte do seu tempo às crianças violentadas dentro da própria casa. E de um movimento de estudantes de direito que começou há 4 anos em São Paulo e hoje se transformou no Instituto Sou da Paz. E ainda da ação que levou mais de 200 mil pessoas às ruas de São Paulo para exigir respeito e orgulho aos homossexuais. Preparem-se, porque nós viemos para ficar, gostem ou não. Nós somos cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs e exigimos o nosso direito. Ponto. Um tapinha não dói, um tapinha dói sim. Para falar da violência que acontece dentro de casa com as nossas crianças, nós trouxemos o CRAME, Marcelo Nilman. Marcelo, o que é o CRAME? O CRAME é uma organização não governamental que trabalha com as crianças vítimas de violência doméstica, ou seja, violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso sexual. Trabalha como? A gente tem um serviço de denúncia que a gente recebe na região do ABCD, isso significa Santo André, Diadema, São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e São Caetano do Sul. E a gente recebe essas denúncias, normalmente através do telefone, essas denúncias chegam anonimamente para a gente e a gente tem uma equipe de assistentes sociais que vão até a residência constatar que se aquela denúncia realmente é verídica. E a partir disso a gente começa a desenvolver todo um trabalho de acompanhamento familiar com essas pessoas que perpetraram a violência contra seus filhos e daí por diante a gente encaminha para o setor de psicologia, para psiquiatria, para serviços da comunidade para poder conter um pouco essa violência. Mas agora não deve ser fácil entrar na casa de uma pessoa, porque tem, assim, a primeira coisa que o pai fala, o filho é meu, eu que tomo conta, eu que sei o que eu estou fazendo. Como é que você entra na casa dele? Esse conceito de propriedade do filho é muito mais comum assim na classe média, média alta, né? Na classe dos menos favorecidos, a gente vê assim que eles já estão expostos, então a gente chega ali, eles realmente estão pedindo um socorro e uma ajuda. É claro que tem situações que não é fáceis, a assistente social tem dificuldade de fazer a pessoa compreender que a gente está ali numa posição de ajuda. Legalmente, a assistente social pode entrar na casa de uma pessoa? Todo mundo pode entrar numa casa de uma pessoa e interferir em uma situação de violência doméstica. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nenhuma criança será objeto de qualquer forma de violência, discriminação, opressão. Então, cabe a nós, de toda a sociedade, interferir em uma situação de violência doméstica. Nos dados que o CRAME apresenta, isso acontece em todas as classes sociais. Com certeza, né? A violência doméstica é um fenômeno mundial que acontece desde os países do terceiro mundo até os países do primeiro mundo. Nos Estados Unidos, Austrália, o número de violência doméstica contra crianças é muito alto. Por quê? A gente vive numa sociedade extremamente adultocêntrica, né? Quer dizer, onde o adulto que comanda, né? Tem uma ascensão de poder sobre a criança, né? E nesse sentido, o exercício desse poder, né? O abuso, o descomedimento, né? Desse poder é fácil, né? O adulto ele acha que pode punir seu filho e, portanto, ele acha que, de certa forma, qualquer coisa que o filho perpete, qualquer coisa que ele faça, ele acha no direito de corrigi-lo. Né? Você é contra
todo e qualquer... Assim, não pode dar um tapinha no filho, nada. Nada, nada. Eu acho, Perfeito. assim, que a gente já vive uma cultura violenta. Essa música, o Tapinha Não Dói, né? Quer dizer, o Fábio estava colocando, eu acho extremamente, reforça uma cultura violenta, uma cultura na qual a sociedade naturaliza e banaliza uma violência. A violência, ela começa através desse tapinha. Não, né? nós temos uma cultura que a mãe fala assim, não, tem horas que precisa dar um tapinha. E não precisa dar tapinha nenhum, né? Não precisa ter essa relação. Normalmente essa mãe, esse pai que faz isso, é porque muitas vezes eles apanharam também, né? Então ele reproduz esse quadro, ele não sabe ser diferente. Então, o primeiro passo nessa prevenção é você saber, quer dizer, você entender da sua própria ignorância. Isso já ajuda a criança que está nessa situação. Com certeza. Inclusive, o CRAMI tem alguns trabalhos em creches, na comunidade, associação de bairros, igrejas, né, que fica em vários polos das comunidades, para justamente reeducar. Pensar o que é ser criança, o que é ser criança, o que é ser filho, o que é ser mãe, quer dizer, o que é a família de fato, né? Para você resgatar esses vínculos afetivos e tudo mais. Aí isso é um serviço, então, por exemplo, assim, se eu sou uma creche, eu posso ligar para o CRAMI para vocês virem lá? Na região do ABC, com certeza. No Jardim Ângela, zona sul da cidade, onde não existe espaço de lazer e cultura, Jusileide Rodrigues abriu os portões da escola municipal que dirige para atividades no final de semana. Oi, eu sou a Jusileide, diretora aqui da IMF Oliveira Viana, e quero mostrar para vocês que aqui também nós temos a Turma do Bem. Aqui no bairro não tinha lazer nenhum, então a opção era a quadra, e essa quadra era fechada e os portões fechados. Então os meninos, para usar, precisavam pular o muro para usar a quadra. E a quadra é da escola, a escola é da comunidade, é de todo mundo. Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir os portões e deixar aberto para todo mundo poder usar. Quando se fala em abrir a escola para a comunidade, as pessoas imaginam que é só deixar os portões abertos sem problema. Na verdade, quando se fala em abrir os portões da escola, você tem que ter um objetivo, que é trazer a comunidade para dentro da escola, para desenvolver atividades que interessem para essa comunidade. Tudo isso me custou boa vontade, ideologia, altruísmo, acreditar nas pessoas, acreditar na boa vontade de todos, acreditar em trabalho em equipe, porque uma andorinha só não faz verão, e amor. É uma receita simples. Se você quer que essa escola pública abra também, é só você fazer um abaixo-assinado entre pais, alunos, professores e sensibilizar a tua diretora para você também ter esse espaço público e poder brincar sem pular o muro. Essas 1.721 armas foram destruídas na Praça da Sé com rolo compressor. Dar um basta na violência. Em 1997, 40 estudantes de Direito da Universidade de São Paulo resolveram lançar uma campanha nacional de desarmamento. Eles conseguiram recolher mais de 3.500 armas de fogo. Esse foi o primeiro passo para a formação de uma organização sem fins lucrativos, a chamada ONG. É o Instituto Sou da Paz. Luciana, conta pra gente um pouquinho esse histórico de vocês do Sou da Paz e como vocês estão hoje, como que está o Sou da Paz hoje? Eu acho que o Sou da Paz, quer dizer, surgiu como uma campanha, né, na Faculdade de Direito, na época o Centro Acadêmico, 11 de agosto, tinha a ideia de trabalhar com a questão da violência, né? Era o primeiro ano que essa era a preocupação maior do paulistano, né? Tinha deixado de ser o emprego e tinha passado a ser a violência. E aí a gente falou, legal, essa é a temática, né? E a gente queria pensar numa forma diferente de trabalhar com a questão da violência, por dois aspectos. Um, né,
porque a gente não acreditava que violência se combatia com mais violência, com mais punição, quer dizer, você tinha um problema nas causas e isso era uma coisa importante. Só que não era também legal ficar num papo, que era um papo que quem efetivamente era preocupado com as causas, com as questões sociais, de algum jeito concordava com isso, quer dizer, mas era poder pensar de que forma, progressivamente, se podia trabalhar com as questões de segurança pública, quer dizer, polícia, sistema de justiça, sistema prisional, né, de uma maneira efetiva para contribuir também, né, para a redução da violência, que não fossem só as causas, mas que você pudesse também trabalhar essas outras questões. Quais são essas causas? Acho que essas causas que todo mundo sabe, exclusão social, desigualdade social, problema de educação, problema de saúde, quer dizer, acho que é esse discurso já comum, né? Ninguém é contra trabalhar essas coisas, mas é um pouco como é que a gente faz isso e como é que a gente trabalha também a questão de segurança pública. Então, acho que tinha a ideia de pegar essa como uma bandeira, assim, né, de direitos humanos, de progressividade e tal. E, por outro lado, quer dizer, tinha acabado de sair uma pesquisa feita pela ONU mostrando que a arma de fogo era um grande instrumento aí, potencializador da violência. Então, a gente achava que era uma questão polêmica, concreta, não precisava ficar num papo cabeça, de discussão, mas que você tinha uma coisa bastante concreta, né? E então, a gente falou, pô, que legal, tem as armas, tem a vontade aí de trabalhar com esse tema. Tem a Vocês pesquisa. eram 40 inicialmente e tiveram uma ideia da campanha do desarmamento. Exatamente. Foi juntando uma série de parceiros. Aí teve essa coisa da pesquisa, né? Tinha uma ideia de trabalhar com violência. Aí surgiu a história da pesquisa, que uma instituição, que né, o ILENUD, quer dizer, estava com essa pesquisa, falou, legal, vamos somar a essa ideia. Sim. E aí a campanha foi uma grande soma de parceiros. E então hoje, entrou uma agência de publicidade, entraram os veículos de comunicação, os artistas foram aderindo. Quer dizer, todo mundo voluntariamente foi pegando e contribuindo com o que podia. Isso na época da campanha. Que é voluntário. Tudo voluntário. A campanha era essa coisa de todo mundo somar, é um movimento. Então, cada um foi dando um pouquinho e se criou uma enorme campanha, teve uma visibilidade muito grande, uma adesão muito grande, quer dizer, porque você tinha já lá atrás, né, as pessoas dizendo, ó, esse é minha preocupação, e aí você chega com alguma coisa que também atende aí a uma demanda social. Mas eu tenho uma curiosidade, peraí que eu tenho uma curiosidade. O que vocês fizeram com essas 3.500 armas? Então, elas, quer dizer, no primeiro ano de campanha, isso foram recolhidas 1.721, isso foi no primeiro ano, em 97. Foi progressivamente. Porque todo ano tem um recolhimento de armas, então desde então foram 3.500. Essas 1.721 armas foram destruídas na Praça da Sé com um rolo compressor, tá? Não sei se todo mundo lembrado, mas saíram nas grandes capas de jornal essa imagem e tal, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu. Toda semana a gente vai ter a difícil tarefa de escolher os ídolos do bem. Os ídolos do bem são pessoas que, de alguma maneira, transformaram a realidade ao seu redor. Como o tema é sobre violência, nós escolhemos o chinês que parou um tanque em plena Praça da Paz Celestial. Conta o projeto dos Grêmios. Vou contar o projeto dos Grêmios. É muito legal. O projeto dos Grêmios é o seguinte, tem como é juventude, um dos nossos recortes é a escola, porque é um espaço onde você tem aí, né, muito jovem. E aí a gente falou, legal, como é que a gente vai trabalhar a questão da violência dentro das escolas e etc. A gente fez aí, levantamento, uma pesquisa que tinha sido feita lá atrás pelo Ministério da Justiça, mostrando que todas as escolas que tinham conseguido reverter um quadro de violência tinha a participação do aluno como um fator essencial, né? E aí, eu falei, bom, legal, que espaço a gente quer fortalecer para essa participação do aluno? Essa era a questão lá atrás no Sou da Paz. É o espaço de diálogo, é o espaço de representação, é o espaço de reivindicação, quer dizer, é onde eu posso negociar quando aparece o conflito. Isso eu acho que é importante. O Sou da Paz não é contra conflito, não é nesse sentido, né? Às vezes com essa coisa meio pejorativa de, não tem problema. Não é, não. Assim, a gente tem problema, a gente tem conflito, faz parte da sociedade, é o como a gente resolve essas coisas. Para brigar, né? mas tem algumas coisas. E como é que a gente que resolve? E aí, então, o projeto do Grêmio foi
essa coisa de levantar a informação, primeiro de ver mesmo quem trabalha com jovem, que escolas tem grêmio, que escolas não tem, quais são as maiores dificuldades. Você junta o pessoal que trabalha, o que deu certo, o que vocês fazem, quer dizer, foi reunir material. Acho que isso também é a cara do Sou da Paz, essa coisa, articulação, não é reinventar a roda, é usar o que já tem, sabe? É um pouco envolver as pessoas, somar os trabalhos e tal. E aí, depois disso, a gente faz um material no sentido de estimular, de tirar dúvida, de simplificar estatuto, quer dizer, porque às vezes você vê o que tem de material é dando estatuto para montar grêmio. Isso não, você não está discutindo a participação, você não está discutindo a negociação, que isso é o importante, né? O estatuto é para montar as regras do jogo, legal, que é importante. E aí o Grêmio, então, vem como esse projeto de você conseguir construir um espaço para os alunos efetivamente participarem da escola, assumirem a questão da violência como um problema deles também, quer dizer, o que eles podem fazer, negociar os conflitos da escola também, quer dizer, isso já está disponível no teu site da internet, já está disponível, né? Então, isso é legal, isso é um serviço bacana. Quem quiser entrar no site da internet deles e já tem como montar esse Grêmio e todas essas discussões e a missão do Grêmio e como que você consegue montar um Grêmio. Vamos voltar ao Jardim Ângela com a diretora Jusileide Rodrigues. A Escola Municipal Oliveira Viana tem várias atividades direcionadas para as crianças. Programa de prevenção às drogas, oficinas de dança e capoeira. 3, 4. Toda vez que se fala em projeto, a gente pensa em pessoas formadas que venham de fora, que tenham uma formação bem diferenciada da nossa. E, na verdade, aqui na comunidade tem pessoas capacitadas que conhecem a nossa realidade, que convivem com os nossos problemas. Então, nada mais justo abrir espaço para essas pessoas, porque se existe alguém com ideia boa, que possa realmente, que são fundamentadas e que possam funcionar, tem que ser aqui. Eu acho que a gente trabalhando com a comunidade, as crianças e adolescentes que estão aqui nesse horário estão tendo ocupação, estão pela rua. Hoje é dia dele? É um projeto que visa fazer com que o jovem não caia no mundo das drogas. Pegando o jovem de 9 a 12 anos, ele não tendo conhecimento na droga, ele vai se tornar um cidadão do bem amanhã. O que nós queremos fazer é, se eu tenho esses meninos aqui na escola com uma atividade, enquanto eles estiverem aqui dentro fazendo alguma coisa boa, que é bom não para mim, mas boa para ele, que é a realização pessoal dele, porque ele está fazendo aquilo que lhe dá prazer, o traficante não vai poder botar as unhas nele, porque ele está aqui. A violência começa dentro da família, porque não aceitam, não apoiam e muitas vezes agridem até fisicamente, moralmente, expulsam de casa. Uma sociedade machista como a nossa prefere ignorar a diversidade sexual e acaba criando uma série de tabus. Os pais ficam sem saber como orientar seus filhos. É fácil perceber, assim, a discriminação e a violência contra gays, lésbicas e travestis. Começa a nascer dentro de casa com um preconceito. Mas essa realidade está mudando. O problema da violência contra os homossexuais e as homossexuais é o problema de ser muito frequentemente uma violência implícita. A violência começa dentro da família, porque não aceitam, não apoiam e muitas vezes agridem até fisicamente, moralmente, expulsam de casa. Não é necessariamente uma violência dita, mas é uma violência exercida cotidianamente, 24 horas por dia. Microfone aberto. Teste. 1, 2. Nossa luta é justamente para são esses direitos que são negados para a comunidade homossexual.
é enfocar todos esses direitos, dar apoio para as pessoas fazerem as denúncias, acompanhar os processos na área penal. Estamos tentando ampliar até para outras áreas que não seja só a área penal. Como psicológica. A área de ter um apoio psicológico e ter um apoio da área de serviço social também, para estar acompanhando essas pessoas que precisam, porque não é só o apoio jurídico. A parada ela surge num bojo de uma discussão de cidadania. Antes de sermos gays, lésbicas, nós somos cidadãos. A gente tenta, com a parada, dizer, olha, nós somos cidadãos, nós somos contribuintes, nós somos eleitores, nós somos formadores de opinião e nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos e querendo ajudar a construir um país democrático. Por exemplo, isso que a parada faz é uma coisa fascinante, está mobilizando 200 mil pessoas, ou homossexuais ou simpatizantes, quer dizer, gente que está comprando a luta dos e das homossexuais, não é? Preparem-se, porque nós viemos para ficar, gostem ou não. Nós somos cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs e exigimos o nosso direito. Ponto. E por que você começou a trabalhar no CRAME? Eu acho assim, eu vinha na área da infância há muito tempo, trabalhei na secretaria antiga Secretaria do Menor, né? Eu vi um trabalho muito bonito que era o Circo Escola, eu vinha nessa formação, comecei antes disso a fazer psicologia, mas eu me pergunto, eu acho que eu não posso esconder que sempre existe uma criança violentada na gente, né? Em mim também. Nós escolhemos o Cesare como um dos ídolos do bem, porque ele mudou a vida de 7.700 crianças na Bahia. E a gente tem uma realidade nova na Bahia, graças à atuação desse italiano que veio aqui para o Brasil, sentiu a realidade daquelas crianças e mudou essa história através dos educadores. Ave Cesare, muito obrigado. O Brasil te agradece. Isso é uma questão super importante, assim, a FEBEM, né? A gente, quer dizer, tem essa área, né, de trabalhar com segurança pública que entraria totalmente a FEBEM nisso, né? A FEBEM, acho que todo mundo tem acompanhado, quer dizer, é um dos locais mais difíceis de trabalhar, né? Por todos os preconceitos. É um bolsão de violência mesmo. Literalmente. É super difícil. Também não dá pra gente não assina embaixo, mas a gente ignora. Quer dizer, é muito complicado. Quer dizer, a gente fez uma atuação específica na FEBEM, que era num movimento de se aproximar. Porque, quer dizer, isso eu acho que a gente sempre tenta, antes de iniciar um trabalho, é de conseguir estabelecer um contato, uma aproximação, entender, ver o que está acontecendo, se somar e tal, né? Então, o difícil de trabalhar com a FEBEM é para a gente conseguir dar esse primeiro passo. E a gente tentou, então, fazer um trabalho, que era um trabalho aí muito no sentido de juntar parceiros, pessoas que já trabalhavam com a FEBEM, e montar mesmo uma coisa de conversa, de escuta com os meninos que estavam lá dentro, para ver qual seria a atuação mais interessante de ser feita. Isso numa unidade? Numa unidade, em Franquinho, né? Franco da Rocha, que conhecido Quantos meninos como tinham? Franquinho. Eram por volta de 40 meninos. Não na unidade, mas que participavam das oficinas, tá? Toda semana a gente vai trazer a Rapidinha. As Rapidinhas são ações rápidas e fáceis que dá para você fazer no computador da sua casa. Essa semana a gente trouxe o penpals.org. Na verdade é um site americano onde você se corresponde com presos. É solidário, é humanitário, é do bem. Nós trouxemos essa página para inspirar as pessoas a, de repente, a gente começar a escrever para os meninos da FEBEM. Ia ser bacana. É só dar um clique e a gente começar, talvez, a escrever para esses meninos. Marcelo, o que o CRAME precisa?
O que o CRAME precisa? Vocês têm Como vocês sócio contribuindo? sobrevivem, é Como verdade. vocês vivem? A gente, na verdade, tem um convênio com essas 3 cidades, né? Onde o CRAME tem um núcleo, Diadema, São Bernardo e Santo André, né? Começou em Santo André. Desde 95 a gente tem uma subvenção, um convênio com esses municípios. De Santo André desde 95, Diadema desde 98 e São Bernardo, que a gente inaugurou o ano passado, desde 2000, né? Então, a gente tem uma subvenção que dá para pagar os técnicos, mas isso é insuficiente, porque como organização não governamental, você tem que correr atrás de dinheiro. Então, você faz bazares, você faz jantares para poder arrecadar recursos, né? Mas é muito difícil mesmo você sobreviver também para manter esse serviço. Inclusive, a mentalidade do empresariado, existe, por exemplo, o fundo da criança ou do adolescente, que cada empresário deve doar 1%. Isso é maravilhoso de falar. 1%. E ninguém doa. É só 1% que você pode doar. E você é simples, na verdade, e você é só... Quem tem que ligar para quem? Você que já está... Não, eu acho que na sua cidade, procurar o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, já é previsto 1% da arrecadação da empresa para ser destinado ao fundo. E o Conselho Municipal repassa para as instituições, para as políticas sociais, entre os quais o CRAME, né, que vem fazendo esse trabalho dentro da violência doméstica, né? Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. É impressionante o trabalho de vocês, é grandioso e acho que é assim que a gente vai conseguir mudar o país. Obrigado. Obrigado. Luciana, Certo. Parabéns. eu também adorei entrevistar uma menina de 25 anos, que é isso que é legal. A moçada dá para se Tá diminuindo a inspirar. idade, é 26 que ela... 26, nossa. Ai, Sim, você tinha aumentado a outra vez. Não, eu não quero envelhecer ela. Adorei o menina. Obrigado, muito obrigado. Parabéns. Deu para ter uma ideia? Você vai fazer alguma coisa? Porque na semana que vem... Semana que vem tem Consumidor Consciente, tem novas dicas, novos ídolos do bem. E se você não conseguiu anotar todos os números de serviços que a gente deu, semana que vem assiste o programa com um caderninho, um lápis para anotar esse monte de coisa para você Eu se queria mexer. aproveitar e agradecer todo mundo que colocou esse projeto de pé. E você não pode imaginar a quantidade de gente que é isso. Muito obrigado. Semana que vem tem Turma do Bem.